Hi guys! Eu sou a Teacher Cristiane Mourão, a sua decifradora da voz passiva na língua inglesa. Se preparem para ter vários mini-infartos aí, que a voz passiva é difícil em português, é difícil em inglês, mas eu vou ajudar vocês a decifrar a tal da voz passiva. Let's go! Uma passive voice no passado, porque também tem no presente. E para falar sobre a voz passiva, gente, eu trouxe um assunto assim bem legal. Eu tenho certeza que vocês sempre tiveram aquela curiosidade de saber quem inventou aquela mola maluca, a massinha, a batatinha, aquela batatinha salgadinha, puro sódio que a gente come, né, bem fatiadinha. Então, essas invenções foram por acaso, foram do nada, ninguém teve a intenção e surgiram. Então é sobre isso que eu estou tratando aqui nesse texto, sobre essas invenções, e eu vou comentar com vocês algumas aí que foram por acaso, que foram inventadas, que brotaram, assim, brotaram, não foi a intenção de ninguém. Então eu vou, através desses textos, explicar para vocês a tal da voz passiva em inglês. Vejam aqui que eu tenho destacado no meu texto algumas orações, aqui ó. Observe que eu tenho dois verbos, tá? Aqui o were invented, olha, invented, inventado, né? Foi inventado, foram inventados. Aqui, were made, tem essas palavras no meio aí, mas no geral são dois verbos sempre na voz passiva. Eu vou explicar para vocês, tenham calma. E eu vou para mais um exemplo aqui, falando sobre uma invenção que é muito útil, que eu adoro inclusive, que são os post-it. Post-it. Até o próprio nome é em inglês, não tem um nome similar na língua portuguesa, é post-it mesmo, post-it notes. E eles foram também inventados acidentalmente. Então, Spencer Silver queria fazer uma cola, não deu certo. Anos depois, um espertinho foi lá, que eu não lembro o nome, e inventou o post-it, que é muito utilizado, muito útil mesmo. Eu adoro, na minha mesinha tem vários para me lembrar das coisas. Inclusive, vocês podem utilizar também os post-its para aprender inglês, tá bom? Vejam aqui que eu estou utilizando mais uma vez dois verbos. Então, a dica para vocês na voz passiva são dois verbos que eu vou comentar um por um para que vocês possam compreender. Tá certo? Vejam aqui as características da voz passiva, que é bem importante mesmo. Quem quer aprender o idioma, é necessário não apenas aprender a gramática, aprender vocabulário, mas principalmente saber em que situações eu vou usar o que eu estou aprendendo. Então, vejam aqui. Vocês já sabem que na voz passiva, o sujeito é paciente, recebendo ação expressa pelo verbo. Esta informação é extremamente importante, então fiquem atentos, porque na voz passiva, o sujeito da oração, ele não vai praticar, mas ele vai sofrer a ação, ele vai receber a ação, tá bom? Do verbo, ele não vai fazer nada. Vocês vão observar já comigo os exemplos. Tenho aqui outras características da passive voice, que é a seguinte, são as seguintes. A voz passiva é bastante utilizada em textos formais, técnicos, científicos ou em reportagens. Ela é bem utilizada mesmo na formalidade, para escrever, na televisão. Por exemplo, eu digo bem assim, o carro foi roubado. Olha aí, foi roubado, é voz passiva. Tá bom? Então, estou dando uma notícia aqui no jornal, o carro foi roubado, tá? Então, isso é voz passiva. Mas isso não quer dizer que eu só utilizo na formalidade não, tá, gente? Ele é muito usado também no dia a dia, na fala, na informalidade também, tá? Mas ele tem mais essa característica de ser formal. Se preocupa em enfatizar o objeto, ou seja, aquele que sofre a ação expressa pelo verbo. Por que eu estou enfatizando para vocês aqui a questão do sujeito, né? Que sofre a ação do verbo. Porque é bem importante isso. Isso é o que é mais importante, na verdade, com a utilização da voz passiva. E na língua inglesa, assim como na língua portuguesa também, nós temos mais de dois verbos, tá? Mais de um verbo, na verdade. Aqui, no caso, eu estou utilizando a voz passiva passive voice, past tense, passado. Olha aqui uma palavra combinada, past tense, passado. Onde eu vou utilizar
o famoso verbo to be, que vocês dizem que nunca aprendem, né? Mas eu sei que vocês sabem sim. Mas cadê o verbo to be aqui da minha oração? Eu tenho was e were. Eu vou usar ou was ou were. Eu não posso utilizar tudo doido, todos os dois juntos aqui na oração, não. Ou um ou outro, que eu vou explicar para vocês como é que vai ser utilizado. E vocês terão um past participle. Um past participle, que é um verbo no passado particípio, right? Vamos aqui ver um pouquinho de que maneira, quando eu vou utilizar, no caso, o to be, que está no passado e que ele foi conjugado em was e were. Bem fácil, né? É só was e were que eu vou usar e nada mais. Vejam comigo como eu vou utilizar o was. Pay attention. Was é a pronúncia. Eu digo I was, eu era, eu estava, I was. Eu era, eu estava, he was. Ele era, ele estava, é a tradução, né? O verbo ser ou estar. Então, aqui é o passado dele, né? She was, ela era ou ela estava. Eu tenho ainda it, é a pronúncia, bem curtinha, it was. Então, I, he, she, it. O he, she e o it são pronomes da terceira pessoa do singular, tá? Então, isso quer dizer que eu utilizarei o was para tudo que estiver no singular, para tudo que for único, tá? Então, Brazil was, my family was, minha família era ou estava, o Brasil era ou estava. Julia was, então a Júlia era ou estava, Fábio was. Então, para resumir, o was será utilizado sempre que ocorrer o singular no meu sujeito, tá certo? Então, não vão utilizando aí de qualquer jeito, porque não é assim, certo? Vejam agora comigo o exemplo aqui, a utilização do was e were em orações, trazendo aqui uma outra invenção, que no caso é uma impressora, certo? Então, é bem curioso, aqui vamos ver o texto, rapidinho. Aqui eu tenho was created, was ejected. Was created, was ejected. Então, de repente, né, uma pessoa estava lá utilizando um ferro e deixou uma caneta ali pertinho, aí ele percebeu, né, o inventor da impressora, percebeu que a tinta começou a derreter, e daí nesse princípio que tiveram a ideia de fazer a impressora, que é algo bem útil. Então foi por acidente, não tiveram, eu vou criar aqui a impressora. Não foi assim, foi por acidente. E observem aqui esse pequeno texto. E o que eu quero retirar desse texto, gente? O que eu quero saber? O que a voz passiva está me passando aqui? How it was created. How it was created. Como foi criada? Como foi criada, né? Como foi criado isso? Aqui não é importante saber quem criou. Eu não quero saber aqui quem criou, eu só quero falar para vocês, né? Como foi? Como é que aconteceu isso? Então é assim que a voz passiva se preocupa em trazer, não é, essa informação para vocês. Quem praticou a ação nunca é importante, a não ser que você queira realmente dizer quem fez, mas não é importante na voz passiva, é importante passar a informação. Então, was ejected ink, que é a tinta, foi, né? Então, was ejected ink. Ink é uma palavra que está no singular, por isso que eu usei was. Vejam que eu tenho aqui um verbo que está no particípio. Esse verbo é um verbo que está no passado, que tem a terminação em ed, e é mais fácil de trabalhar com eles porque eles são regulares, eles têm essa regra e você consegue acompanhar melhor do que os irregulares, que vocês vão ver também. Vamos então ver mais exemplos aqui da voz passiva com uma outra invenção que é bem legal, onde eu vou trazer exemplos práticos da voz passiva, que no caso aqui é a invenção por acidente do picolé, né? Você que ama um picolé de buriti, picolé de açaí, eu amo. Mas observem como é que foi criado, né? Então, some soda powder was mixed with water by Frank Epperson. Vejam que eu tenho aqui a voz passiva, was mixed. Então, o que aconteceu? Não, o Frank pegou aquele saquinho de kisuke, né, colocou em 500 litros de água, fez aquele suco, né, assim que a gente faz, puro açúcar, e deixou, de repente,
né, esqueceu lá fora, vamos lá ver aqui o restinho da história. Ele deixou, estava nevando, esqueceu em alguma parte da casa, da janela, não temos como saber. Mas enfim, ele deixou ali aquele picolé, aquele suco, né, aquele refresco que ele queria fazer, esqueceu. Vamos ver o que aconteceu. Então é óbvio, né, que congelou. Então, when he got up, the next morning it was frozen. It was frozen. A palavra frozen, eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Tem o açaí frozen, que é uma delícia. It was frozen. It was frozen. Então, quando ele acordou, né? Quando ele levantou, na manhã seguinte ele percebeu que estava congelado. Então, não foi a intenção dele fazer o picolé, né? Na verdade. Mas aí ele não ligou, 18 anos mais tarde, ele lembrou daquela ideia e resolveu patentear, resolveu lançar, e até hoje é um sucesso, todo mundo gosta no calor, maravilhoso, certo? Mas foi assim, por acidente, que ele inventou o picolé. Então, gente, vejam aqui na minha oração que eu também tenho o uso da voz passiva, aqui ó, was changed, foi mudado, né? O nome era Epsicles, depois ele mudou para popsicles, que no caso é picolé, que nós chamamos hoje em inglês, popsicles. Então, was changed. Dois verbos, porque é voz passiva. Então, eu estou falando o quê? Que o nome foi mudado, tá? Eu não estou dizendo aqui na minha oração quem foi que mudou, tá? O que é importante aqui é saber o que aconteceu ali com o sujeito. O sujeito ali, ele é paciente, tá bom? Então, the name was changed to popsicles, o nome foi mudado para popsicle, que é picolé, tá? Então, aqui no caso, na voz passiva, o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo sempre. Eu terei dois verbos, um dos verbos é o passado do verbo to be, que é o was, que eu utilizo quando o meu sujeito está no singular, quando é único, uma única coisa, uma única pessoa, um único ser, tá bom? Você vai utilizar was todas as vezes. E o were, que vocês viram lá no comecinho? Vejam comigo, quando é que eu vou utilizar o were? Esta é a pronúncia, were. Eu utilizarei com you were, you were, you were, you were. We were. Então, vocês são, vocês eram, vocês estavam, você era, você estava. We were. Nós éramos, nós estávamos. They were. Eles eram ou estavam. The books were. Eles eram ou estavam, os livros, né, no caso. Observem que agora eu estou trabalhando com os plurais. Apesar do que o you, ele pode também ser singular, tá bom? Pode ser você. Vejam que eu estou agora com o sujeito no plural. Então, you, we, nós, they, eles ou elas, the books, os livros, Carol e Pedro, pode ser qualquer nome aqui, gente, são nomes aleatórios, tá? Mas a ideia é que eu terei sempre o were acompanhado dos plurais, right? Agora, para finalizar aqui, eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre a passive voice no seguinte texto. Let's go! Eu tenho aqui uma invenção sensacional que foi por acidente, que no caso foi o raio-x. Vejam que quem inventou foi este rapaz aqui, não sei ler o nome, não é inglês, tá, gente? De qualquer forma, ele estava tentando, estava fazendo experimento que deu errado, né? E aqui, ó, how it was created. How it was created. Was created, no caso, voz passiva, eu quero saber como foi criado. Então, when shining light through the tubes, he noticed fluorescent papers in his lab were illuminated, even though his machine had an opaque cover, ok? Então, quer dizer que ele estava utilizando os tubos catódicos no laboratório e de repente ele percebeu que tinha luz saindo daqueles tubos, ele colocou a mãozinha dele e viu todos os ossinhos dele ali, foi dali que surgiu esse princípio para a criação do raio-x, que é uma das melhores invenções, certo? Então, voz passiva, terei sempre dois verbos, was para singular,
tá bom? Para o sujeito que estiver no singular, aqui no it was. Mas se tiver plural, aqui no caso papers, é were, tá bom? Illuminated, illuminated. Ah, já errei aqui. Não tem mais tempo, tá? De qualquer forma, esta é a voz passiva. Teremos sempre 2 verbos. E vocês vão acompanhar comigo agora a DLI. Let's go! Vocês vão completar as orações utilizando a passive voice, past. Tá aí outras invenções que foram por acidente. Lembrando que esses verbos, pessoal, eles são regulares, então você vai acrescentar a letra D ali no final do verbo que está entre parênteses, não esquecendo do was e do were. Daqui a pouquinho eu volto para corrigir.
passive voice. Eu deixei para vocês algumas questões aí, algumas invenções. Vejam comigo aqui na number 1, né? Vocês responderam aqui bastante também, né? Que legal. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui no chat, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Acertaram um verbo, que tudo. Nem citei esse verbo na aula. Fiquei até preocupada, né? De vocês errarem esse verbo, mas congratulations, arrasaram. Então, supposed sendo usado corretamente em todas as orações. Então, was supposed. Aí, de novo, was supposed. Were created. Que tudo, gente. Conjugaram, né, as pessoas aqui, deixa eu ver, a Caroline, né, a Carla, a Emanuele, o Pablo, deixa eu ver, o Pablo não falou nada, deixa eu ver aqui, então, né, gente, o Anderson também acertou, a Agatha ali em cima, o Antônio, muito bom, gente, que legal. Vocês conseguiram conjugar aí o verbo, só resta saber se vocês conseguiram colocar corretamente o was e o were, já que na voz passiva nós precisamos de 2 verbos. Então aproveita aqui comigo para reforçar mais esse assunto. Let's go! Aqui, ó, complete as orações utilizando a passive voice past. Então, past, nós utilizaremos was para singular e o were plurals, basicamente isso aqui, tá? Então, Coca-Cola, adoro, vocês gostam de Coca-Cola? Singular, tá? Se está no singular, utilizaremos o was. Nós vimos durante a aula apenas verbos no particípio regulares, né? Então, os regulares, como no caso do suppose, né? Suppose. Ele é um verbo regular. Quando os verbos são regulares, é muito mais fácil, porque eu sei que eu vou apenas acrescentar a letra D no final do verbo. Então, supposed, é a pronúncia supposed. Então, Coca-Cola was supposed to be a remedy for headaches. Então, a princípio, né, o que era para ser a Coca-Cola? Ela supostamente deveria ser o remédio para dor de cabeça. Aí não deu certo e aí nós temos a Coca-Cola, ok? Na letra B, post-it notes. Para utilizar o was ou were, que faz parte da voz passiva, eu preciso observar o sujeito, né? Então o sujeito aqui é paciente, post-it notes, were. Por que é were mesmo, teacher? Porque é plural. Coca-Cola, singular. E aqui no caso eu tenho plurais. Post-it notes, were. E mais uma vez o verbo suppose, que vocês arrasaram aí no chat. Were supposed. Ali em cima was, porque eu tenho singular no sujeito, e were, porque eu tenho plurais. Post-it notes were supposed to be a super adhesive, ok? Next, próximo. Champagne, originally to be wine. Então, quando fizeram a champanhe, a ideia era que fosse um vinho, mas não deu certo, e aí temos, no caso, criaram uma outra bebida, não é? O verbo, mais uma vez, aqui é o suppose. Vejam que a palavra está no singular, champanhe was, originally. Mais uma vez, suppose. Estou usando muito suppose porque era para ser uma coisa, já que o assunto da aula foi sobre invenções acidentais. Então, aqui era para ser e não foi, e aí criou outra coisa no lugar, tá bom? Vejam agora aqui comigo mais uma invenção por acidente, o chocolate chip cookies. Aqueles cookies de chocolate, né, de biscoitos. Bolachas, eu nunca sei a diferença de biscoito e bolacha, gente. Enfim, eles têm aquele chocolatezinho, também foi por acidente, né, sem querer, a pessoa saiu misturando tudo e criaram os cookies, certo? Vejam que
o meu sujeito, que é o paciente que vai sofrer a ação expressa pelo verbo, está no plural. Então, temos cookies. Por isso, vou utilizar were. Então, chocolate chip cookies were. Meu verbo aqui é regular. O que acontece com os verbos no particípio que são regulares? Eles vão receber, como regra geral, o sufixo de. Então, created, 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 certo? Então, chocolate chip cookies were created. Created out of a lack of ingredients. Então, não tinha ingredientes, certo? Então, a falta de ingredientes para fazer uma receita que ocasionou a criação aí dos cookies, certo, pessoal? Então, gente, a aula de hoje foi sobre a passive voice, que é um assunto um tanto bem complicado, mas com muito estudo. Vocês precisam aprender os verbos regulares, os verbos irregulares para dominar bastante esse assunto. Podem ter certeza que isso é assunto de Enem, de concursos, PSC, ou CIS, então estudem bastante. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer estar aqui e a gente se vê. Bye!